pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Como vocês solicitaram e ficou acordado, tá? A aula hoje ela vai ser gravada, tá bom? E aí, antes de dar continuidade ao conteúdo, eu sempre faço uma revisão do que é que já fora dito, tá certo? Para que vocês fixem essas ideias na mente de vocês, para que a gente consiga, posteriormente, fazer as atividades sem problema, tá bom? Então vamos lá, fazer um resumo rápido, tá bom? O que já fora dito. Alguns pontos principais que eu vou precisar para utilizar aqui nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos o seguinte, dado uma equação diferencial de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes, tá bom? Daquela forma, A vezes a derivada segunda de y, mais B vezes a derivada primeira de y, mais C vezes y igual a zero, tá bom? Então, o que é que a gente faz para tentar determinar a solução de uma equação desse tipo? Primeiro, determine a equação característica associada. Toda solução dela vai ser descrita de que forma? Y é igual a C1 vezes Y1 mais C2 vezes Y2. Desde que, tá, o Wronskiano seja diferente de zero. E aí vamos então, determinando os valores de R que satisfazem a equação característica associada. Como na equação diferencial de segunda ordem, tá? A gente tem o seguinte, se o delta é maior do que zero, então você tem raízes distintas. Sua solução é desse tipo aqui, ó. Y igual a C1 exponencial de R1 x1 mais C2 exponencial de R2 vezes x. Se o delta que você determinar for um número complexo, então a solução da equação lá vai ser como está descrito aqui, ou seja, exponencial de p de x que multiplica C1 vezes cosseno de q de x mais C2 cosseno de q de x. Se o delta que você determinou é igual a zero, tá bom? Ou seja, as raízes são iguais, a solução geral é da forma y igual exponencial de r de x que multiplica C1 mais x vezes C2. Então, essas são as possibilidades de soluções que a gente tem. Tá? Mas digamos que a expressão que a gente está calculando, ela não tem os coeficientes constantes, ela é uma expressão desse tipo que aqui está. Derivada segunda de y mais p de x vezes y' mais q de x vezes y igual a zero, ou seja, ela continua a ser homogênea. A gente vai determinar as soluções a partir de quê? Da chamada redução de ordem. Para determinar aquele conjunto de solução que é C1 vezes Y1 mais C2 Y2, uma das soluções tem que ser conhecida, ou seja, a primeira solução já se conhece. A segunda solução vai ser descrita como sendo uma expressão v de x vezes a primeira solução. Que esse valor de v de x é igual à integral de uma expressão u de x dx. Como é que eu calculo a expressão u de x? U de x é igual ao exponencial de menos integral de p de x dx dividido pela primeira solução ao quadrado. Pronto. Tem que decorar essa sequência. E aí a solução aqui, ó, vem para se determinar quem é o y2, saber quem é v, e v saber quem é u. Para determinar u, precisa saber quem é quem? O p de x. Pronto. Soube, substitui, calcula, e aí a gente tem a segunda solução. Caso a gente tenha uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea, então como é que é a solução geral dela? A solução seria a solução homogênea mais uma solução particular. Ou seja, a solução homogênea é uma daquelas três possibilidades que a gente já viu. Tá bom? Ou então, classifica-se pela redução de ordem. E a particular vai ser quem? Ó? A expressão U1 vezes a primeira solução, mais U2 vezes a segunda solução. Como é que eu calculo a expressão U1? Ele é igual a menos a integral de segunda solução vezes a expressão g de x, dividido pelo Wronskiano, integral com relação a x. E a segunda expressão, que é o u, é igual a integral de y, primeira solução vezes g de y, dividido pelo Wronskiano. Essa integral aqui, ó, com relação a x. Temos então aí a base de soluções, tá certo? Quando a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem. Aí a gente está classificando ou trabalhando com as lineares. Tá bom? Beleza. Vamos voltar para mim.
Sendo assim, com base no que a gente já tem, a gente pode tentar ver algumas aplicações para esse tipo de equação diferencial. Então vamos lá, falar agora sobre oscilações, tá bom? O conteúdo vai estar lá na apostila que eu disponibilizo para vocês. Vamos lá então. Então agora a gente vai trabalhar com as chamadas oscilações mecânicas. Tá bom? Isso aí possivelmente você já viu em Física 2. Tá certo? E aí eu vou mostrar como é que a gente tem aquelas equações, tá bom? E como é que se deduz. Você pode estar pensando por um instante, professor, para que eu vou utilizar isso? Por que eu preciso saber dessas oscilações? Certo? Eu não vou trabalhar com esse sistema aqui, ó, de mola. Tá bom? Vai. Dependendo do processo ou do equipamento que vocês conseguirem construir, tá bom? Vocês precisam saber como é que se dá esse intervalo de dilatação e compressão da mola. Saber em quanto tempo o material se desgasta. Ó, nosso equipamento, se ele trabalhar tantas horas desse jeito, pelo que está descrito, ele vai ter tanto de durabilidade. O que tem lá, geralmente a gente recebe no manual, é uma base. Só que aí, dependendo da sua utilização, por quê? Porque você pode utilizar seu equipamento por mais tempo do que está lá na nota fiscal ou por menos. Tá certo? E aí você tem que fazer essas avaliações. Sendo assim, como é que a gente vai deduzir, então, o nosso sistema massa-mola? Inicialmente, você considera no seu sistema uma mola e nessa mola você pendura uma massa. Tá certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, nesse sistema aqui, que em todo sistema que vocês forem trabalhar, em qualquer coisa que vocês estiverem trabalhando com um conceito físico, tá? Tudo vai tender ao equilíbrio. Tá? Uma coisa vai equilibrar a outra. Só que, para que haja esse equilíbrio, a gente tem que avaliar todas as condições de forças, tá bom? Ou demais condições que influem sobre aquele sistema. Então, inicialmente aqui, ó, quando a gente pendura nessa etapa A aqui, a mola de comprimento L sem peso. Você só tem a mola. Tá bom? No segundo momento, você coloca, ó, um corpo na mola, tá? Presa essa mola, e solta, ou seja, essa mola vai ter um deslocamento. Esse deslocamento da mola, a gente vai chamar desse Lzão aqui, ó. E a massa do corpo é M. Beleza. Então, o que acontece aqui, ó? Duas forças vão atuar no corpo. A primeira, que tende a puxar os corpos para baixo, ou seja, a força peso. E a segunda força que vai atuar é a força que existe na mola, tá bom? De modo a ela voltar ao seu estado natural. Vocês vejam, então, na mente de vocês, ó, você tem aqui, ó, a mola está em estado natural e você tem um peso. O peso, tá, ou o estado natural das coisas, tudo tende a ser afetado pelo quem? Pela força da gravidade, que tende a puxar os corpos para baixo. Só que a mola, ao ser distendida, ela sofreu uma ação. E o estado natural dela, tá, é assim, ó. Ou seja, ela vai tender a retornar ao seu estado natural. Então, elas são forças opostas. A força peso é oposta, tá bom? À força da mola. Então, tá aqui descrita a força da gravidade e tá aqui descrita a força mola. Tá bom? Então, pela lei de Hooke, a força exercida por uma mola é proporcional ao seu deslocamento. Tá aqui, ó. Esse K, se vocês lembrarem lá de Física 2, eu acho, tá? Vocês vão ver constante de elasticidade. Tá? Tá aqui, ó. K é constante de elasticidade. Como elas são forças opostas, significa que se você pegar a força peso e a força da mola, tá? A soma delas tem que ser igual a quanto? A zero. Tá bom? Então, isso aí é o que a gente tem. Na etapa C, a gente vai crescer o seguinte. Força externa é aplicada ao corpo, tá bom? Causando um deslocamento maior na mola, tá? Ou menor. Ou seja, você está lá com peso pendurado, ou você pode puxar, fazer mais força sobre esse peso, aumentando
o comprimento, tá? Ou a dilatação da mola, ou então você pode puxar a mola um pouquinho comprimindo essa. Tá bom? Então você tem um deslocamento aqui que é Y. Beleza, no sentido positivo. Positivo aqui, pessoal, só para deixar você ciente, sentido positivo é a mola já distendeu, eu estou fazendo força na mola para ela distender ainda mais. Ou seja, positivo porque ele está indo para baixo. Tá bom? Um detalhe aqui que se tem é o seguinte, a segunda lei de Newton, que diz, ó, a força que você tem é igual a massa vezes a aceleração. Eu lembro para vocês um detalhe. Como é que a gente vai calcular a aceleração tendo em vista, tá bom, que a gente só tem deslocamento? Como é que eu consigo calcular a aceleração? Isso remete lá para o cálculo 1, pessoal. Tá bom? Vai remeter a gente lá para o cálculo 1. Por quê? Deixa eu fazer o esboço, aí depois eu volto aqui para a apostila. Lá do cálculo 1, você aqui tem, por exemplo, y, que vai determinar deslocamento, tá bom? Tava lá. O deslocamento. Lá do cálculo 1, a gente conseguiu determinar a velocidade a partir do deslocamento, fazendo como? A velocidade, tá bom? Seria igual a quem? A primeira derivada do deslocamento, ou seja, seria a partir daquela relação, ó, posição final menos posição inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Só que aqui a gente tem uma média, para que a gente saiba a velocidade instantânea naquele momento, o que é que a gente fazia? Calculava o limite quando o tempo final está bem próximo do tempo inicial. Onde é que a gente pode ver isso? Por exemplo, aqui, ó, lá no radar. Eu já mencionei para vocês e recordo aqui, ó, você tem pardal lá. Ele tem, ó, duas barrinhas aqui, ó. Então ele tem dois sensores. Quando o pneu do carro encosta nesse primeiro sensor, ele dispara um cronômetro. Quando o pneu chega aqui, ele para. Então, essa distância aqui já está fixa. O que ele vai fazer é quem? Tentar calcular esse tempo. E aí ele dá aquele desconto de 10%. Beleza. Mas a velocidade a gente achou a partir de quem? Da derivada do deslocamento. Como é que a gente ia achar então a aceleração? A aceleração é uma relação de quem? De velocidade. A aceleração é uma relação de velocidade. E para que ela seja determinada, você calcula a derivada da velocidade. Ou seja, para a gente aqui, seria a derivada segunda do deslocamento. Tá bom? Então, é essa ideia que vai utilizar. Sendo assim, vamos voltar. Então, você tem, ó, se o deslocamento no instante t é dado por y de t, então a segunda lei de Newton, tá bom, diz, ó, a força é igual a massa vezes a aceleração. Como eu disse para vocês, segunda derivada. Onde esse F de t é a força resultante sobre o corpo no instante de tempo. Nesse sentido, ó, observe as forças que estão atuando agora. Força da gravidade, tá? Força da mola, tá bom? Que é aquele deslocamento natural ao se colocar o peso, mais ainda o segundo deslocamento de força que se faz. Tá bom? E a ação dessas forças tem que ser exatamente igual a quem? A ação dessa força externa aplicada à massa. Ainda existe uma outra força que pode aparecer? Existe, que é a força de amortecimento ou força resistiva da mola. Ou seja, é aquela força que a mola faz para não se destender ou se comprimir. Tá bom? Como é que a gente calcula essa força? Essa força é dada pela relação, ó. Ela é uma constante, tá bom? É uma constante que você chama ou constante de amortecimento ou constante de resistência, vezes a velocidade. E, de novo, ela tem sentido contrário ao movimento. Se ela se expande,
tá bom? Se a mola vai se distender, essa força de resistência tende a ir no sentido contrário, ou seja, resistir ela, vai, foi mal. Ela tende a resistir essa expansão. Se você comprime a mola, o que é que ela faz? Ela tende a ir no sentido contrário, ou seja, resistir essa compressão, tentando dilatar a mola. E isso aí, vezes quem é a velocidade. Como a gente já viu ainda agora, o que é que vai ser isso aqui, pessoal? Nada mais, nada menos do que quem? A primeira derivada do deslocamento. E aí, como eu disse que tem sentido contrário, ó, ao movimento, está aqui o menos C. Logo, quando eu for reescrever tudo, ó, essa minha força, tá bom? Que é massa vezes a aceleração, ela tem que ser equiparada a quem? A soma da força da gravidade, mais a força da mola, mais a força externa, mais a força de resistência. Então, está aqui a descrição, ó, da expressão. Ajustando esse termo central aqui, a gente teria o seguinte, ó, massa vezes a aceleração da gravidade menos a constante, ó, molar vezes o deslocamento natural. Lembrem que lá naquela tipo A, tipo B, perdoe. Aqui, ó, na etapa A e B, na B, quando eu descrevi a lei de Hooke, a relação entre a força da gravidade e a constante molar vezes deslocamento é zero. Por isso que essa parte da expressão é zero. E aí, ao ajustar o que fica, a gente tem uma equação diferencial linear de segunda ordem, não homogênea. Ou homogênea, dependendo se você estiver aplicando ou não força externa no seu processo. E claro, você tem o quê? A chamada equação de movimento de massa, que é um problema de valor inicial, tá bom? Quando você tem, ó, a posição inicial da mola no processo e a velocidade inicial que o processo se inicia. Então vamos lá, dois problemas que a gente tem, por exemplo, oscilação livre e não amortecida. Ou seja, ele vai ficar vibrando, mas não tem amortecimento. Tá bom? Você puxou, você fez o deslocamento ali, soltou, o sistema vai ficar oscilando, mas ele não amortece, ou seja, seria permanente essa oscilação. Sendo assim, ó, aquele valor de C ele é zero. Sua relação agora fica dessa forma que aqui está. Ó. Então, ajusta-se, verifica-se a equação característica, calcula-se a equação característica, vê-se então que ela dá um número complexo. Tá bom? E aí, então, a gente já sabe, lá, pelas expressões anteriores, que toda vez que eu tenho uma solução complexa de uma equação diferencial linear de segunda ordem, com os coeficientes constantes, massa é um número. Constante da mola é um número. Tá certo? Quando isso acontece, eu tenho uma expressão que pode ser escrita do tipo quem? Exponencial de P de x, que multiplica C1 cosseno de Q de x, mais C2 seno de Q de x. O P aqui é zero. E quem acaba sendo o quê? Raiz quadrada de K dividido por M. Tá aqui, ó. O que é que acontece? Você pode considerar ó, ômega zero ao quadrado como sendo ó, K dividido por M e reescrever a expressão desse jeito aqui. Ó. Por que é que eu estou reescrevendo a expressão assim, pessoal? Porque dessa forma é como vocês podem encontrar nos livros de física. Ou da forma 1, que aqui está, ou da forma 2. Ó. Tá bom? Para essa forma 2 aqui, o que é que acontece? Esse valor de R, ele é a raiz quadrada de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. E esse deltazinho que aqui está, ele é o arco tangente de C2 dividido por C1. Tá? Para mostrar que essa relação aí é válida, que realmente acontece, tá? Se desenvolve e considera-se num arco trigonométrico aqui o seguinte, ó, a hipotenusa é A, cateto oposto é B, cateto adjacente é C e o ângulo é D. O A quem é? Essa raiz quadrada que aqui está. Tá? Isso aí é o R da gente. O B
é o C2. O C é o C1. E esse ângulo D aqui, ó, é esse ômegazinho. Daí você tem essas relações, tá certo? De quem é C1, C2. E aí consegue determinar a fórmula que aqui está. Tá? Do jeito que foi deduzido. Então, o que é que pode se considerar aí? Ó? Comentários que pode ser feito. O movimento de massa é periódico. E seu período é dado, ó, por essa expressão que aqui está. Ou seja, o movimento que a mola vai fazer, ele diz que é periódico, que é o seguinte. Ela vai, depois de um certo tempo, ela volta. Tá? E aí ela vai de novo, e aí você consegue marcar esse tempo. Quantos segundos ela demora para voltar ao estado natural? Tantos segundos. Aí ela vai se deslocar de novo. E quando ela volta de novo a esse estado natural? Daqui a tanto tempo. E aí você consegue saber, tá? Nessa variação que a mola vai sofrendo, em que momento, em que instante, em que posição ela vai estar. E aí você tenta fazer o quê? O controle dessa. Outro ponto. O tempo aumenta quando a massa aumenta. Claro que isso é óbvio. Se eu aumentar a massa, eu vou fazer mais força, tá bom? Na mola. Então ela vai se distender mais. Ou seja, se ela se distendeu mais, ela demorou mais tempo para esticar o máximo. Da mesma forma, ela vai demorar mais tempo para se comprimir ao seu estado natural. Tá? Ou seja, corpos com mais massa oscilam mais lentamente. Isso é verdade. Um exemplo disso, pula um adulto numa cama elástica, pula uma criança. Veja quem demora menos tempo para voltar no kick, pula as duas no mesmo momento. Vê quem começa a voltar mais rápido e quem baixa mais rápido e por aí vai. Tá bom? Segundo, ó, o tempo diminui também quando o K, que é a constante da força, aumenta. Ou seja, molas rígidas provocam oscilação mais rápidas. Tá bom? Então o tempo vai diminuir quando essa constante da mola, tá? Ela for mais forte. Claro, se a mola é mais forte, ela estica bem menos. E aí ela volta ao estado natural mais fácil, e aí desloca menos, e aí vai de novo. A amplitude não diminui com o tempo por causa da ausência de amortecimento. Tá? E esse delta aí é o ângulo de faces do movimento. Agora imagina que a tua oscilação está amortecida. Ou seja, alguma coisa está atuando sobre o sistema de modo a parar a mola. Sendo assim, ó, o Czinho que aqui está, ó, ele é diferente de zero. E aqui nesse sistema, a oscilação livre significa que você não está aplicando força externa. Tá bom? De jeito nenhum. Logo, a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem. Logo, a gente calcula, acha a equação característica. Calcula os valores de R a partir da fórmula de Bhaskara. Tá bom? E aí, de novo, ó, se eu tenho Bhaskara e o R, numa equação diferencial de segunda ordem, eu tenho 3 possibilidades de solução. Se o delta é maior do que zero, tá bom? Se as raízes são iguais, ou seja, o delta é igual a zero, ou então se o delta é negativo. Tá bom? Tá aqui, ó. Então, de novo, pessoal. Se o delta é positivo, solução é essa daqui, ó. Se o delta é igual a zero, a solução é essa daqui, ó. E se o delta é negativo, a solução é essa que aqui está. Então vamos a um exemplo. Um corpo com massa de 100 gramas estica 5 centímetros uma mola. Então eu tenho minha massa que é de 100 e tenho aquele valor de L inicial que é de quanto? 5 centímetros. Se o corpo é impulsionado a partir do equilíbrio com a velocidade para baixo, tá? A velocidade é de 10 centímetros por segundo, ou seja, se ele é impulsionado a partir do equilíbrio, significa que a posição inicial dele não teve alteração. Mas a velocidade, sim, que começa o movimento. E se não houver resistência do ar, tá? Aqui, pessoal, a gente não vai considerar em nenhum momento que o ar vai afetar o movimento.
Tá bom? A gente vai considerar exemplos simples. Tá? Então, se não há resistência do ar, determine a posição em qualquer instante de tempo. Em que instante o corpo retorna pela primeira vez à sua posição de equilíbrio? Então vamos lá. Primeiro deduzir. Para isso, vou colocar, tá bom? O que é que eu tenho de dados? Primeiro, ó, minha massa, 100 gramas. Segundo, eu tenho a força da gravidade, 9,8. E aí eu lembro a vocês, pessoal, como engenheiros, que essa força da gravidade ela varia, tá? Dependendo de onde você está trabalhando. Esse 9,8, ele é tipo uma média, um padrão. Tem gente que bota logo 10, tem gente que deixa 9,8, 9,82. E aí, se você for olhar essa força da gravidade no alto do Monte Everest, ela é diferente de estar na altura do mar. Se você está num local mais baixo do mar, ele também é diferenciado. Só que aí a gente toma como padrão, tá bom? 9,8 metros por segundo. E eu tenho comprimento. Para que isso? Com esses três dados, eu sou capaz de determinar a constante de elasticidade, que é quem? Massa vezes a aceleração da gravidade dividido pelo comprimento. Calculo e acho que a constante aqui é 19.600 gramas por centímetro sobre segundo ao quadrado. Como eu disse que não tem resistência, ou seja, a constante de resistência é zero, como não há força externa atuando, esse F de T é zero, tá? E as condições iniciais aqui, o movimento começa a partir do equilíbrio e com velocidade de 10 centímetros por segundo. Jogo os dados na minha conta, tá aqui. Ao se jogar os dados aqui, ó, acha a equação característica, tá aqui, ó, 100 vezes r ao quadrado mais 19.600, tudo isso aqui é igual a zero. Posso simplificar tudo por 100? Posso, então fica r ao quadrado mais 196 igual a zero. Tá? Sendo assim, meu valor de R, quem é? Mais ou menos I vezes raiz quadrada de 196. Tá? Que vai ser igual a mais ou menos I vezes, isso não tem raiz quadrada, pessoal, me perdoe, eu tenho que corrigir isso aqui, ó, vezes 14. Sendo assim, sei que a solução é complexa, já sei a cara de solução complexa lá pelo que está descrito nas apostilas, tá bom? Lá onde delta é menor do que zero, já sei a solução geral. Jogo o valor de P e Q nessa expressão. E a solução que eu tenho aqui é C1 vezes cosseno de 14 vezes T, mais C2 vezes seno de 14 vezes T. Eu tenho essa expressão. Lembra que para determinar C1 e C2, eu posso utilizar as condições iniciais. Minha primeira condição inicial é, lembrando aqui, ó, é y0 igual a zero. E a outra condição inicial é que a derivada aplicada no ponto zero, ele seja 10. Então, calculei a derivada e aí apliquei as condições iniciais. Se eu aplicar zero nessa primeira expressão, fica 14 vezes 0, que dá 0. Cosseno de 0 é 1. C1 vezes 1 dá C1. 14 vezes 0, 0. Seno de 0, 0. C2 vezes 0 vai dar 0. Ou seja, eu já consigo deduzir, então, ó, que o meu C1 é 0. Se C1 é 0, já zera essa primeira parte. E aí eu vou atrás de quem? Do C2. Quando a derivada for aplicada em 0. Então, eu aplico 0 nessa conta. Fica cosseno de 14 vezes 0, dá 0. Cosseno de 0 dá 1. Então, fica 14 vezes C2 vezes 1. Tudo isso tem que ser igual a quanto? A 10. E aí eu consigo deduzir que o meu C2 é 5 sétimos. Então, a expressão geral que determina a posição da mola em qualquer instante de tempo é essa daqui, ó. Aí ele pergunta, ó, quando é que o meu movimento ele volta, tá? Pela primeira vez. Pela primeira vez, só lembrando, as oscilações aqui vão acontecendo, tá bom? As oscilações acontecem a partir do valor de T. Quando a mola volta ao seu estado natural, essa posição dela aqui é quanto? É 0. Aqui, ó. Ela é 0.
Como eu tenho um produtório dando zero, um dos dois tem que ser zero. 5 sétimos não pode. Ou seja, seno de 14t vai ter que ser igual a zero. Isso significa que eu estou procurando os valores. Tá o quê? 14 vezes t, tá? Aplicado aqui, t0. Como é a primeira parte da oscilação, o primeiro valor em que seno é zero, depois do zero, é quanto? É em π. Por isso, 14t dá igual a π. Ou seja, o tempo que você tem aqui é π dividido por 14. Tá bom? Você tem isso aí. Ah, professor, e se fosse o segundo? Qual é o segundo instante de t em que seno dá zero? O primeiro é zero, mas esse não conta, que é quando começa o processo. O segundo valor de t é π. O terceiro vai ser quem? 2π. E aí eu colocaria aqui quanto? 2π. Ficava 14 vezes t igual a 2π. E aí deduzia a conta. Tá? E assim sucessivamente. Como é que eu iria saber, professor? E se fosse em qualquer instante de t? Como é que eu vou saber quais são os tempos em que a minha posição é sempre igual a zero? Então seria 14 vezes t igual a um número, tá, fixo. Esse número aqui tem que ser inteiro, ou seja, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai. Tá? Como eu estou falando de tempo, ele é sempre um valor positivo, então. Então, uma constante inteira vezes π. Tá certo? Então, o meu instante de tempo sempre seria essa constante vezes π dividido por 14. Beleza. Vamos para outro exemplo. Um corpo com massa de 20 gramas estica em 5 centímetros uma mola. Suponha que o corpo esteja ligado a um amortecedor viscoso, tá? Com constante de amortecimento de 400 dínamo segundo por centímetro. Aqui eu já deixo bem claro, existe um amortecimento. Tá bom? Esse amortecedor viscoso. Quem é o valor dele? É esse aqui. Então, se o corpo for puxado 2 centímetros além da sua posição de equilíbrio e depois solto. Ou seja, como eu puxei, eu acrescentei aquele meu L grande, tá bom? Mais 2 centímetros. Tá? Então, minha posição inicial, aquele meu Y0, é quanto? 2 centímetros. E eu solto ele. Ele está parado. Então, minha velocidade inicial é 0. Então, ache sua posição qualquer instante de tempo. Então, vamos lá. Eu tenho a minha massa, tenho a aceleração da gravidade e tenho o comprimento. Com eles, eu acho quem? O valor da constante de elasticidade, que é esse K. Jogo massa vezes a aceleração da gravidade dividido por L. Consigo determinar quem é esse valor de K. Já está descrito quem é a minha constante de elasticidade, minha constante de resistência. Não tem força externa agindo. Como seria essa força externa? Se você, depois de sair, você tivesse, por exemplo, um bastão que pressionasse, fazendo continuamente essa mola ser esticada. Sua posição de deslocamento inicial aqui é 2 centímetros, sua velocidade inicial é 0. O que eu faço? Jogo todos esses dados na minha equação. E aí você fica com a expressão 20 vezes a segunda derivada de y, mais 400 vezes a primeira derivada de y, mais 3.920 vezes o fator de y, tudo isso aqui igual a 0. A partir dela, acho a equação característica. Simplifico tudo por quanto? Por 20. Calculo quem são as raízes. E aí eu percebo que essas raízes aqui são um número complexo. Logo, toda vez que o número é complexo, eu já sei que a minha expressão é do tipo que aqui está. Ó. Então, fica exponencial de P de x, ó, menos 10. Ó. Menos 10 vezes t, que multiplica C1 vezes cosseno de Q vezes x, o x da gente aqui é o tempo, mais C2 vezes seno do Q de x vezes t. A partir das condições iniciais, que eu já descrevi aqui, ó, y0, y'0, eu sou capaz de deduzir quem? O valor de C1 e C2. Para isso, eu preciso saber quem é a primeira derivada de y para poder aplicar a condição inicial nela. Está aqui descrito.
joga o valor de x igual a zero nas duas expressões, tá? Tanto para o valor de y, quanto para o valor da derivada dele. E aí vocês conseguem deduzir que o C1 dá 2 e o C2 dá 5 dividido por raiz de 6. Portanto, a posição da minha mola em qualquer instante de tempo é dado por essa expressão que aqui está. Ah, qual é a posição da mola daqui a 10 segundos? Você coloca 10 aqui, calcula esses valores aqui, então você tem a posição da sua mola. Tá? O que você consegue perceber, então, aí é o seguinte, ó. Quando o seu t tender para infinito, isso aqui, ó, vai tender a zero, pessoal. Tá? Porque o exponencial vai tender a zero e o valor que aqui está vai ficar variando. Tá bom? Tecnicamente, é para ele variar entre que dá 2 mais 5 raiz de 6, deve estar variando aí perto de 5, de 4, tá? Entre menos 5 e 5. Tá? Depois a gente faz esse esboço aí. Tá bom? Você tem isso. E aí então vai tender a zero. Ou seja, quanto mais tempo for passar, menor você vai ter a mola vibrando, tendendo a quê? A parar o movimento. Isso acontece por quê? Porque você tem uma constante de resistência. Tá bom? Então, tudo isso aí é baseado naquilo que a gente já viu. Beleza? Vamos lá. Vou começar então a introduzir a vocês as chamadas equações diferenciais de ordem superior. Eu não vou deduzir tudo aí. Tá? Só vou aproveitar o embalo do que a gente tem de equações diferenciais, descrever elas. Então vamos lá. Uma equação diferencial de ordem superior é isso aqui, ó. Quando a gente tem uma equação diferencial linear de segunda ordem, a gente vem até aqui, ó. Até essa parte. Quando ele fala de ordem superior, é que você tem derivadas de ordem maior do que 2. E aí pode ter a terceira derivada, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e por aí vai. Por isso que tem isso aqui, ó. Tá? Ela é composta por quem? Ó, a variável independente, tá bom? O x. E as funções, que é y, tá? São funções independentes. Y e suas derivadas. Então, essa expressão aqui pode ser descrita dessa forma, tá? Que é caracterizando que é, ó, você tem aqui uma expressão vezes a derivada de ordem n de y, mais uma outra expressão vezes a derivada de ordem n menos 1, e aí vai. Tudo isso aqui é igual a quem? A uma certa expressão g de x. Cada valor de a razão que você tem aí, pessoal, tá? São funções contínuas no intervalo aberto. Isso aí eu mencionei da mesma forma com derivada de segunda ordem. É como está escrito como? Dessa maneira aqui, ó. Pode ser que ele esteja escrito dessa maneira. Ou seja, a derivada você tem dessa forma, o que você pode reescrever dessa forma que aqui está. Ou seja, aqui, pessoal, eu só estou de novo, reorganizando os termos. Tá bom? Então, você pode encontrar nos livros qualquer uma dessas formas. 4.2, tá bom? O ajuste passando a zero dividido em todo mundo. Ou então na forma 4.3. Beleza. Se você tiver um problema de valor inicial, o que é que você tem? Veja, quando eu tinha um EDL de primeira ordem, eu só tinha o valor aqui, ó, desse y de x0. Para um de segunda ordem, eu tinha, além do y de x0, a derivada do y aplicada em x0. Isso significa que, quanto maior a ordem, maior o número de termos que vai compor esse meu sistema aqui, ó, das condições iniciais. Então, se eu tiver uma derivada de terceira ordem, eu vou ter, ó, y aplicado em x0, a derivada dele, e a segunda derivada aplicada em x0. Se for até a décima. Se for até a décima, então você vai encontrar
esses termos aqui de condição inicial até a nona derivada. Tá bom? É só isso aí que está caracterizando. Ou seja, o que compõe o teu sistema de condições iniciais é até a derivada anterior à maior que você tem. A história de existência e unicidade aqui, se você tem um problema de valor inicial, tá? Ele tem solução e essa solução, além de tudo, ela é única. Ou seja, não adianta procurar outra solução porque você amarra e fixa. E aí você tem um detalhamento aqui, ó, nessa história de 4.2. Sendo assim, da mesma forma que a gente fez no caso anterior, a gente vai fazer aqui. Por exemplo, primeiro a gente vai trabalhar com equações do tipo homogênea. Tá? E aí você pode ver nessa expressão aqui, ó, 4.5. Homogênea. Tá bom? Ah, professor, se ela é homogênea, quer dizer que a gente vai ter aquele resultado C1Y1 mais C2Y2? Em parte, sim. Só que aqui vai se acrescentar um pouco mais. Se a sua derivada for de terceira ordem, então, além de você ter o C1Y1, C2Y2, você vai ter também C3Y3. Ah, se você tiver aqui uma derivada de ordem 10, então você tem C1Y1, C2Y2, C3Y3, C4Y4, C5Y5, até chegar no C10Y10. Ou seja, a ordem ou o grau da derivada vai determinar a quantidade de combinações que você vai ter aqui, ó, na tua solução. Tá certo? E além disso, como é que eu sei realmente se esse C1 aqui existe, o C2, o C3, vai ser a ideia da mesma forma da derivada de segunda ordem, pelo Wronskiano. Só que agora, meu Wronskiano, tá bom? Ele vai ter um grau maior. E aí, se você tem uma... Quando era de ordem 2×2, você tinha um determinante de matriz 2×2. Se a derivada é de terceira ordem, tá bom? Você tem o quê? Uma equação, perdão, o determinante de uma expressão de terceira ordem. Se é uma derivada de décima ordem, e aí seria uma maravilha calcular o determinante de uma matriz de ordem 10×10. Seria uma beleza para a gente. Olha que coisa legal. Tá? Então, você tem isso aqui, ó. Tá certo? Então, esses são os passos para a gente determinar perdoe, as soluções. Por isso que a solução geral, quando o Wronskiano é diferente de zero, vai ser a combinação de cada uma dessas soluções. O grau de derivada determina quantas soluções a gente vai ter. Tá certo? Então, bota isso aí na cabeça. Ah, segunda derivada eu tenho duas soluções. Então, ele diz que quando o grau da derivada determina o número de soluções, significa, então, com o grau 3, 3 soluções, o grau 4, 4 soluções, grau 5, 5 soluções, e por aí vai. O que é que a gente vai fazer na próxima aula? Eu vou só pegar, ó, a ideia que a gente tinha da derivada de ordem 2 e aplicar aqui. Ou seja, ó, com solução homogênea, determinar a equação característica, e aí na equação característica eu vou precisar que vocês saibam determinar as raízes de um polinômio de ordem maior do que 3. De segunda ordem você tem a fórmula de Bhaskara. A partir de ordem 3, aí tem que ser por método tentativa e erro. Então, procurem vídeos. Tá? Eu vou caracterizar, então, essa equação característica. E, na equação característica, o que é que a gente vai ter? Se as raízes forem diferentes, você tem uma forma de construir. Se as raízes forem complexas, você tem uma forma. Se elas forem repetidas, você tem outra forma. Qual é o detalhe aqui, então? Que você, a partir de então, você vai combinar aqueles três tipos de soluções. Combinar como, professor? É o seguinte, como eu tenho três raízes, eu posso ter uma raiz real, duas, três diferentes. Não posso? Posso. E aí, se as três forem diferentes, você tem uma forma de descrever. Professor, eu tenho uma raiz real
e uma complexa. Então, vai misturar aquela que a solução diz raiz real, diz raiz. Eita, que agora. Peraí, que a língua enrolou. Perdoe, pessoal. Vai ser uma combinação entre as soluções que inclui solução com raiz real e solução com raiz complexa. Você vai combinar elas. Tá? Vai escrever uma parte só com exponencial, a outra parte que inclui cosseno e seno. Ah, professor, mas e se for 3 raízes repetidas? Ah, se forem 3 raízes repetidas, então a gente vai aprender a escrever uma solução com 3 raízes repetidas. Professor, e se for 3 raízes repetidas e essas raízes forem complexas? Então a gente vai aprender a combinar raiz complexa com raiz repetida. Mas para que a gente faça isso, eu preciso, por favor, pessoal, que vocês tenham, tá? É melhor eu botar lá no quadro. Então, eu vou precisar que vocês tenham em mente isso aqui, ó. Por isso que eu disse a vocês, equações, ela vai se basear nessas soluções de polinômio de segunda ordem. Tá bom? Então, as soluções a gente vai determinar a partir desse conjunto. E aí a gente vai aprender a combinar as soluções. Então, eu posso combinar raiz real com complexa, complexa com repetida, repetida com real, e por aí vai. Então, eu preciso que realmente vocês tenham essas soluções aqui em mente. Tá bom? Então, volta para mim. Então, é isso, pessoal. Tá? Peço encarecidamente que dê uma olhada, veja os exercícios, vê que não é difícil, tá bom? Até quando eu fui falar de sistema massa-mola, eu falei bem rapidinho, porque a gente já fez um monte desses exercícios, tá bom? Então, não tem tanta dificuldade. Mas peço a vocês que coloquem aquela ideia básica do resumo que eu fiz lá no início da aula na mente de vocês, tá? A gente vai precisar dele. Tá bom? Então é isso, tá? É aquele detalhe. Se eu não tenho mais nada que falar, meu nome é Fui!